Romanos 1, os versos 16 e 17, diz assim a boa palavra do nosso Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Vamos repetir juntos esta parte final do versículo 17. O justo viverá da fé. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos, a Idade Média foi uma idade que teve foi uma época, foi um período da história que teve muitas coisas positivas. Mas do ponto de vista espiritual, a Idade Média viveu um período desafiador, porque ela alcançou o auge, ela alcançou o clímax de uma caminhada bem confusa, que teve início por volta do século IV. Porque no século IV ocorreu algo que momentaneamente, naquela hora, pareceu ser muito positivo. Porém, trouxe consequências dramáticas para as vidas das igrejas, ou da igreja. Os irmãos sabem que no quarto século houve uma aproximação entre o Estado e a igreja. Isso foi caminhando de um jeito progressivamente, que foram sendo reforçadas a figura, ou foi sendo reforçada a figura do sacerdote ou a figura do líder religioso como sacerdote e como alguém que tinha, de certo modo, o monopólio de certas coisas, como a interpretação da Bíblia. Isso é o chamado sacerdotalismo. Então, a figura de um líder religioso começa a ser a figura vista como de autoridade para interpretar as Escrituras e também para servir como sacerdote, que essa ideia não havia no Novo Testamento. Pedro não era visto assim, os apóstolos não eram vistos assim, pelo contrário, no Novo Testamento, todos são sacerdotes. Mas a figura do sacerdote é aquela que serve assim para intermediar entre o homem e Deus. Também, meus irmãos, a institucionalização. A igreja foi deixando de ser um movimento e se tornando cada vez mais um monumento. As doutrinas bíblicas foram sendo bem confundidas, porque diante das inúmeras intervenções e de doutrinas que eram criadas, a doutrina da salvação de modo especial estava totalmente distorcida. Nós chegamos então, meus irmãos, no ano de 1517, e uma figura muito conhecida na história, que foi Martinho Lutero, em 1517, ele fixou na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses. Lutero era professor de Novo Testamento e grego. Era um monge agostiniano. Ele tinha na sua vida pessoal um drama pessoal, como tem um drama pessoal todo ser humano. E o drama pessoal de Agostinho, de Lutero, que o atormentava muito. E eu falei Agostinho porque o Lutero gostava muito do Agostinho. Mas o Lutero tinha um drama pessoal muito sério. Como ele seria justificado diante de Deus? Como ele seria visto, teria sua situação diante de Deus resolvida? O que traz perdão para os pecados e salvação para o indivíduo? E Lutero viveu, meus irmãos, uma vida de esforço extremo. Por quê? Porque dentre os monges, os historiadores retratam Lutero como o mais empenhado. Então, nas orações, nos jejuns, nas penitências, os historiadores revelam que Lutero, na sua cela, ou no seu quarto,
nos seus aposentos no mosteiro, muitas vezes se automutilava ou batia em si mesmo, para tentar castigar o seu corpo e tentando assim purificação dos pecados. Nessa busca pessoal, ele estava envolvido, meus irmãos, num contexto espiritual e religioso, onde havia um elemento que a igreja pregava como um elemento muito importante para a salvação: as chamadas indulgências. Havia um homem, por exemplo, chamado John Tetzel, que era um eloquente pregador e saía para todo lado, em nome de Roma, vendendo pedaços de terreno no céu, vendendo lotes no céu, debatendo com outros sobre isso e levantando grandes quantias de dinheiro. Lutero olhava para tudo isso, para as penitências, para o sacrifício pessoal que ele estava empreendendo pessoalmente, tentando buscar a salvação, olhando para as indulgências, mas ele era leitor do Novo Testamento e professor do Novo Testamento. Até que um dia, ele no recôndito lá, na sua solidão, na busca da leitura da Bíblia, das orações, ele leu: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então a mensagem do Evangelho, a mensagem acerca de Jesus Cristo, sua pessoa, sua obra, o que ele realiza na vida de alguém que se entrega a ele, essa mensagem é o poder de Deus. E é o poder de Deus para quem crê. Então aqui a força da fé em Cristo, para quem crê. Primeiro do judeu e também do grego, claro. Jesus veio na plenitude dos tempos e Jesus era judeu, pregou para Israel, não saiu do circuito de Israel, primeiro para o judeu. No Evangelho de João, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas ele lê, não é apenas para o judeu, é também para o grego, porque Cristo também é sabedoria, o Evangelho é a sabedoria de Deus, é para o judeu que pede sinal, é para o grego que pede sabedoria, porque a justiça de Deus, e a palavra justiça é mega importante aqui, porque ela está ligada à justificação. Justificação é a declaração sobre a vida humana de que ela são justos. A justiça de Deus se revela no Evangelho, na mensagem do Evangelho, e aí vem de fé em fé, de fé em fé, lá atrás, para todo que crê, de fé em fé, o valor da fé, porque o justo viverá da fé. Então o justo não viverá, ele não será declarado justo. Deus não justifica por compra da salvação através de um lote no céu ou de uma grande oferta, ou através de algum ato pessoal de esforço. A justificação não é conquistada pelo indivíduo, ela é a fé depositada em Deus. Aí, meus irmãos, tudo mudou para Lutero. O tempo passou, a história caminhou com muitas circunstâncias, muitas situações, até que em 31 de outubro de 1517, ele fixou as chamadas 95 teses, lá na porta do castelo, porque era o lugar que se dava publicidade às coisas. Irmãos, dali para frente, algumas coisas foram acontecendo, e Lutero não queria romper com a igreja institucionalizada. Ele queria uma reforma na igreja, uma mudança no clero, uma mudança nas posturas, no compromisso, na vida, na conduta, na teologia, um conserto.
Mas, meus irmãos, até que o tempo passou e Lutero recebeu do Papa Leão X uma ordem. Ou ele voltava atrás, ou ele seria excomungado, ele teve que fugir. Passou 2 anos, de 1521 a 1522. Lutero passou escondido num castelo de Hartburg, lá na Alemanha mesmo. E ali algo maravilhoso aconteceu para a história da literatura e para a história cristã. Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão. O que era impensável. Por quê? Porque a instituição, a igreja dizia que somente os clérigos podiam ter acesso ao texto bíblico, mas Lutero lutou e traduziu para o alemão. Eu quero fazer uma pausa aqui, meus irmãos, para dizer uma coisa que nós temos essas Bíblias aí para todo lado. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia do menino, Bíblia da menina, Bíblia do pastor, Bíblia do diácono, Bíblia do presbítero, Bíblia da pessoa fashion, Bíblia do menino invocado, Bíblia de todo jeito. Nós não temos a menor noção do sacrifício histórico para isso chegar até nós. Wycliffe, por exemplo, foi um grande, se esforçou muito para que a Bíblia chegasse em vários lugares. William Tyndale, um esforço extraordinário. Meus irmãos, aqui agora, Lutero fica 2 anos escondido, disfarçado de cavaleiro Jorge. E aí traduz. Vem a reforma. E a reforma apresentou, meus irmãos, as famosas 5 solas. As 5 solas da reforma. A primeira sola da reforma. Sola Scriptura. O que significa? Somente as Escrituras. Por quê? Porque quando o Papa Leão X inquiriu e chamou e mandou com que Lutero se declarasse enganado, se arrependesse, voltasse atrás, Lutero respondeu: somente se convencido pelas Escrituras e pela minha consciência. Só as Escrituras. Aí houve um divisor de águas, por quê? Porque só a Escritura é o princípio reformado, e é o princípio de nós os batistas, que só as Escrituras. A tradição tem valor e ter tradição é uma coisa boa, mas a tradição não dita sobre, não suplanta as Escrituras. Na Igreja Católica, os irmãos sabem 2 fontes de autoridade, a tradição e as Escrituras. Para nós, só a Escritura, porque nós podemos ter uma tradição que não seja uma tradição correta. Então ela deve ser afastada e sobressair o que está nítido, claro, nas Escrituras. Também, meus irmãos, só a Escritura, porque cada indivíduo deve buscar nas Escrituras o discernimento para a sua vida pessoal, para o seu futuro e para a sua salvação. Um ser humano não pode declarar sobre o outro a salvação. O ser humano não pode declarar sobre outro o que ele deve fazer diante de Deus. Ele pode individualmente, você na sua casa, você com a sua família, você no seu trabalho, você num culto, você lê as Escrituras, porque é o nosso acesso à palavra de Deus. Então, só a Escritura é uma luta pela palavra de Deus, lida, pregada e vivida por todos. E é um grande princípio para nós. Os irmãos sabem, Efésios diz que a igreja está fundada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É claro, a tradição, meus irmãos, ela é importante, as tradições são importantes, mas elas não são o fundamento. O fundamento são os profetas. A fé cristã,
ela se baseia também nas Escrituras do Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, as palavras dos profetas, que apontavam para o Messias, apontavam para Cristo. Então nós estamos sobre o fundamento dos profetas, que apontavam Cristo, até os do Antigo Testamento que foram salvos pela esperança, como diz Hebreus, aquele que viria, o Messias Salvador. Em Cristo todos são salvos, até aqueles que estavam antes dele. Sola Escritura, o Antigo Testamento, os profetas e os apóstolos. Os escritos apostólicos são tidos pela igreja também como escrituras. E eu digo isso, meus irmãos, porque tem uma onda de alguns que defendem que nós devemos abandonar os escritos que não revelem as palavras diretas de Jesus, ficar só com os evangelhos. Mas não é essa a interpretação cristã, não é essa a interpretação da igreja. A igreja sempre viu o Novo Testamento todo inteiro, as epístolas, as cartas como escrituras. Pedro disse a respeito dos escritos de Paulo, que Paulo escrevia coisas difíceis, como também era meio difícil algumas coisas das demais escrituras. Então, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós nos voltamos para a sola Escritura, porque o Novo e o Antigo Testamento, juntos, formam a mensagem cristã. E se em algum momento alguém trouxer uma ideia, um chamado novo evangelho, sola Escritura, não uma nova escritura. Esta onda, essa fala de atualização da Bíblia, não passa de outra coisa a não ser tentar enquadrar a Bíblia ao que a Bíblia condena e sempre condenou. Tentar modificá-la, que eu não sei como é que isso seria, para adequar-se aos ideais ou às ideias do nosso tempo. A Bíblia é atual, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Quando lemos as Escrituras, o Antigo Testamento, as leis, existem aplicações práticas e espirituais para o nosso dia a dia. Todas as coisas passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Sola Escritura, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, as Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja plenamente capaz para todas as coisas. Então, existe nas Escrituras um padrão absoluto, porque ela é a palavra de Deus. A profecia, diz Pedro, não veio por interpretação ou vontade humana, mas homens da parte de Deus, inspirados pelo Espírito, falaram da parte de Deus. E essa Escritura, esse texto bíblico, é o texto bíblico que a própria Bíblia diz, que espanca as trevas, é lâmpada, que ilumina na escuridão. Então, sola Escritura, segunda sola da reforma, meus irmãos, sola fide, somente a fé. Enquanto Lutero estava na sua luta pessoal, tentando alcançar algo, tentando se sacrificar, nenhum de nós conseguirá a salvação por um sacrifício pessoal que estrague ou que machuque os seus joelhos, andando de joelhos até algum lugar, ou pegando tudo que você tem e tentando fazer uma oferta que compre a salvação. Não, uma oferta é uma bênção se ela for
feita dentro da consciência cristã, oferta nenhuma consegue a salvação, só a oferta da vida a Cristo. Só a oferta da vida a Cristo. A Bíblia diz que nós somos salvos por meio da fé. É a fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Veio Jesus pregando o Evangelho, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós lemos, meus irmãos, em Efésios, em Romanos capítulo 3, o verso 28, um lindo texto da Bíblia, Romanos 3, 28. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé. Por isso é um perigo tão grande, quando nós, as igrejas evangélicas, começamos a associar entrega de oferta com salvação. Isso é uma desgraça, isso não é bíblico. O texto diz: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Por que independente das obras da lei? Porque havia aquele esforço individual do sujeito, tentando cumprir cada ritual da lei, e entendendo que se cumprisse tudo, estava justificado, mas ninguém consegue cumprir tudo. Ninguém. Nós precisamos depositar a fé em Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O Evangelho é revelado de fé em fé. O justo viverá da fé. É a fé em Deus, sola fide. Também, meus irmãos, sola gratia. Somente a graça. Efésios, no capítulo 2, é um texto que fundamenta muito o só a fé e só a graça também. Porque Efésios, no capítulo 2, Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo o curso do mundo, é o mundão mandando na pessoa. A pessoa está andando segundo o curso do mundo. O mundo diz algo, a pessoa vai atrás seguindo o mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar, seguindo Satanás, seguindo o diabo. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre eles também nós todos andamos no passado. Todo crente é ex. Não existe crente que não seja ex. Todo crente é ex. É ex o quê? É ex seguidor de Satanás, ex seguidor do mundo. Deus transformou a vida. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, você e eu estávamos mortos nas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Só a graça de Deus. Só a graça, meus irmãos, ou só a graça, porque nós não temos a menor competência, a menor condição de pagar a nossa dívida com Deus. Às vezes nós nos sentimos gente boa, nós dizemos assim: eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca fiz aquilo outro. A gente sempre coloca nessa lista as coisas que nós nunca fizemos e as que fizemos. E as que fizemos. Eu e você não temos condições de nos apresentarmos diante de Deus e dizermos assim: os meus pecados estão perdoados porque eu carreguei uma bolsa para alguém, porque eu dei carona para alguém. Isso tudo é muito pouco diante do tamanho do pecado e do preço do pecado. O pecado, meus irmãos, ele tem uma solução. Ele só é apagado
com o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. E é a graça de Deus, por quê? Porque a graça de Deus, irmãos, é o favor imerecido. A raça humana vivendo nessa maluquice que lhe caracteriza desde sempre. De vez em quando eu escuto alguns discursos assim. Eu sou uma pessoa humanista, creio no ser humano. Opa, a pessoa não está enxergando não. Que mundo ela está? Ela crê no ser humano? Ela crê no ser humano? Deixa ela dar um passeio por onde tem ser humano. Deixa ela ter um convíviozinho com o ser humano. Épocas da história, por exemplo, em que a educação, e educação é muito importante, tá? Não tem ninguém discutindo isso, mas a educação era pregada como a salvação da sociedade. Vem as grandes guerras para mostrar a natureza humana, o que o ser humano pode fazer com o outro. Nós estamos agora, meus irmãos, no século 21, e a barbárie por tudo quanto é lado, gente sendo arrastada de carro, gente sendo queimada viva. Pessoas fazendo maldade com as outras, invadindo casas. Pessoas vibrando com a desgraça, causando dor aos outros. Essa é a natureza humana que tem os seus desvios. E aí, como é que o homem pode ser salvo? Pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos. Não vem das obras, diz o texto, para que ninguém se glorie, porque se viesse das obras, eu e você poderíamos chegar no céu e glorificarmos a nós mesmos, mas o céu é o lugar da glória de Deus. O lugar da glória de Deus, Deus exaltado, Cristo exaltado, por sua pessoa, por sua obra, por sua intervenção em nossas vidas. Por isso que toda vida é uma linda história quando tem Cristo. Porque quando tem Cristo, é uma manifestação da graça de Deus. Toda vida é uma linda história, se tem Cristo. Porque ali, naquela vida com Cristo, há uma manifestação da graça, do favor de Deus. Deus dizendo assim, eu te resolvo. Eu te resolvo, eu te declaro justo. Por quê? Porque você tem o que me oferecer? Não, porque eu tenho o que te oferecer. Deus é o campeão da generosidade. Irmãos, nós precisamos mais de Deus. Evangelho de verdade ressalta Cristo, ressalta Deus e sua obra. E não essa coisa esquisita, estranha, estranhíssima, que nós estamos achando que vamos chegar no céu se nós fizermos as coisas, se nós somos pessoas animadas, e nós devemos ser animados, tá bom? Se nós somos pessoas que não sei o quê, pessoas que não existem. Porque essa coisa coach invadindo as igrejas, que distorção é essa? Onde sai todo mundo animado, mas ninguém com Cristo? Todo mundo querendo ser profissional, vencedor? A gente achando que Cristo morreu na cruz para nos levar na Disney? E para a gente ter iPhone? O que é isso? Cristo morreu por coisas mais nobres. Por coisa nobre. A sua alma vale mais. A sua alma, a minha alma. Só a graça de Deus. Solos Cristos. Somente Cristo. Ou Cristo sozinho. Solos Cristos, Cristo sozinho. Cristo sozinho nos basta. Porque em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Nem o Papa é o mediador. Só Cristo. Não há um sacerdote que possa ser meu mediador. Cristo é meu mediador, o sumo sacerdote Jesus. Então, se eu quero me aproximar de Deus, eu não preciso de uma outra pessoa para me ligar a Deus, porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Ele é a porta das ovelhas, Ele é o pastor das ovelhas. Então, solos
Cristos. Não adianta nada para mim nem para você nós gostarmos de muitas coisas e não abraçarmos Jesus e não gostarmos de Jesus. Por isso que Jesus disse para a minha vida e para a sua vida: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ninguém pode fazer isso, só Cristo. Também, meus irmãos, só lhe deu glória. Somente a Deus a glória, ou glória somente a Deus. Só a Deus a glória. E aqui, meus irmãos, nós temos Romanos no capítulo 11, o verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todos sempre. A glória não é de nenhuma pessoa, só Deus deve ser glorificado. Só Deus. Culto, respeito, meus irmãos, a pastor é uma coisa boa, é uma coisa nobre, mas não endeusamento. Endeusamento não. Respeito e amor à igreja é uma bênção, mas não idolatria. Idolatria não, porque a palavra de Deus no Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por isso, meus irmãos, que quando nós estamos num culto, toda glória seja dada a Deus. Eu e você devemos estar aqui, ou devemos estar em casa, devemos estar aqui em casa, ou na rua, ou na faculdade, porque na vida de um crente, no trabalho, tudo para ele é glorificar, é honrar a Deus, porque tudo devemos fazer em nome de Jesus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portanto, qualquer coisa que eu faça, que não glorifique a Deus, eu estou fazendo algo errado. Tudo em nossas vidas inteiras, você vai para a faculdade para glorificar a Deus, você vai para o trabalho para glorificar a Deus, você faz comida em casa para glorificar a Deus. A gente limpa a casa para glorificar a Deus, a gente arruma carro para glorificar a Deus, nós voltamos do trabalho para casa e vamos de casa para o trabalho para glorificar a Deus. Tudo é para a glória de Deus, porque se esse princípio da reforma for retirado, nós começamos, eu fico até com medo, meus irmãos, eu entendo entendo o que a pessoa está falando, e de certo modo aprecio, mas a gente tem que ter até cuidado, quando a gente diz assim: eu vim para a igreja de Irajá e a minha vida mudou. É uma verdade, mas a igreja não pode tomar o lugar de Deus, porque Deus não se agrada disso. Quem fez a obra na minha vida, na sua vida, é o Senhor nosso Deus. Ele usa a igreja, mas o nome, placa de igreja não são nada se Deus não estiver, se Deus não abençoar. Paredes, títulos de ninguém. Nada, nada, nada. Só a manifestação gloriosa de Deus em uma vida. E só a glória sendo dada a Ele. Porque Deus zela por seu grande nome. Deus tem prazer no seu grande nome. Ele zela pelo seu nome. Por amor do meu nome. Essa expressão é tão forte no Antigo Testamento. Muitas vezes Deus dá um livramento ao seu povo por amor do seu nome. Porque se Deus não honrasse o nome dele, Deus não glorificasse o nome dele, Deus seria idólatra. Toda vez que o ser humano aponta a glória em outra direção, isso é idolatria. Então Deus zela pelo seu nome. Então, somente a Deus a glória. E nós aqui, onde estamos na fila do pão? Onde estamos na fila do pão? Irmãos, nós estamos num momento da história muito importante. A reforma tem um lema: a igreja reformada, reformando-se sempre.
E aí é que está. Se as igrejas não mantiverem as solas da reforma, ela anda para trás. Ela anda para trás. E a glória de Deus começa a desaparecer. Porque até num culto, um culto onde o nome de Deus é falado, cantado, onde nós oramos para Deus, até em um culto, nós temos a tendência de tirarmos Deus do centro e nos colocarmos no centro, e não ser só a glória somente a Deus, mas a glória a nós. Quando nós estamos num culto, e a nossa única preocupação são as soluções dos nossos problemas, nós não estamos glorificando a Deus. Quantas e quantas vezes a nossa preocupação nas nossas orações, na nossa vida, se volta inteiramente para nós mesmos. Não é errado pedir a Deus por nossas necessidades, é nele que estão as respostas para as nossas necessidades. Deus é quem nos supre. E devemos orar mesmo por nossas necessidades, porque Jesus ensinou a orarmos pelo pão nosso de cada dia. Mas, meus irmãos, lá no final da oração que Jesus ensinou, diz assim: porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Nós estamos aqui agora, por exemplo, cantamos músicas bonitas, não é para fazermos uma catarse aqui. É para exaltarmos a Deus. Quando nós sairmos daqui, nós devemos pisar ali do lado de fora para glorificarmos a Deus. E temos umas decisões muito firmes na vida de amor e compromisso com a palavra de Deus. Porque todas as coisas passarão. As opiniões mudam. Muita papagaiada, muito falatório na internet, muitos influencers que não têm a menor vida para ensinar ninguém a nada. A nada. Pessoas literalmente perdidas, mas com milhares de seguidores. São cegos guiando cegos, não sabem para onde vão. Tudo é baseado, todas as declarações, todas as fotos, tudo quanto é postagem, baseado em como ter mais seguidores e pronto, acabou. Irmãos, essa gente perdida não pode nos guiar. O fundamento da sua vida precisa ser a palavra de Deus, só a Escritura. Nada que eu fizer é suficiente para a salvação. Só a fé em Cristo e a graça de Deus derramada, porque aí a graça de Deus me faz ver que Deus é grande e eu sou tão pequeno. Somente a Deus a glória. Porque para Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém.